Eu tenho 31 anos de casado. Eu mostro o meu amor pela minha esposa Rose, pela palavra que eu guardo esses 31 anos. Eu dei uma palavra no altar de ser fiel, de estar com ela em todos os momentos, independente da situação, ser fiel até a morte. Eu dei para ela uma palavra. Os anos se passaram e eu continuo guardando essa palavra. Ela deu a palavra dela para mim e vem sustentando todos esses anos. Se eu der para ela flores, se eu der para ela dinheiro, se eu der para ela viagem, se eu der para ela roupas, se eu der para ela qualquer coisa, mas eu quebrar a palavra que eu dei, tudo que eu der não vai valer de nada. O meu amor pela minha esposa eu demonstro pela palavra que eu dei a ela. Eu não posso trocar essa palavra por nenhuma outra coisa. Não adianta dar joias, não adianta dar nada. O que mostra o meu amor por ela é a palavra que eu dei para ela. Palavra. A mesma coisa é com Deus. Tem um versículo que eu vou colocar na tela agora, de João 14, 21. Deixa a sua Bíblia aberta em Timóteo, mas eu queria só que você lesse no telão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? É o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Escute isso, por favor. Você pode vir na igreja todos os dias, você pode ter anos de igreja, se você não guardar a palavra de Deus, se você não obedecê-la, não respeitá-la, se você não levar a palavra de Deus a sério, você nunca vai ser feliz, você não vai ter salvação. Você pode dizer para todo mundo que você ama Deus, mas não é o tipo de amor que Ele quer, um amor de boca. Ele quer um amor daqueles que guardam a sua palavra, que respeitam a sua palavra. Você pode nem falar que ama Deus, mas se você obedece a palavra dele, você está mostrando que você ama. É comum ver as pessoas dizendo: eu amo Deus, Deus é tudo na minha vida, mas você não vê a pessoa respeitando a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, que Ele vai te guardar. Ame a palavra de Deus e Ele vai se manifestar na sua vida. Você nem imagina o que Deus vai fazer se você levar a palavra dele a sério. Você nem imagina como a sua vida vai ser abençoada. Não tem limites para a sua vida. Amém? Vamos a 1 Timóteo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de quem? De Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento de quê? Esse versículo é tão forte. Vamos ler de novo. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus
e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído o quê? Pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha para mim agora, por favor. Vamos entender isso aqui. Deus deseja salvar todos os seres humanos, todos. O maior desejo, o maior prazer de Deus é salvar. E digo mais: quem é de Deus também tem a maior alegria de ganhar almas. Quando eu prego o evangelho, a minha alegria é ver uma pessoa se entregar, se arrepender dos seus pecados. Ela conheceu a verdade, ela aceitou a verdade, ela foi humilde, e ela se entregou, se batizou, recebeu o Espírito de Deus, e hoje está no caminho de Deus. É uma pessoa menos que ia para o inferno, e é uma pessoa a mais para morar no céu. Eu não posso achar que o céu é só para mim. Eu fui salvo, mas tem muita gente perdida. É muito gostoso estar aqui dentro da igreja, mas tem muitas pessoas perdidas lá fora, que não conhecem absolutamente nada de Deus, zero de Deus. Pessoas que, por causa das confusões, mentiras que as religiões trazem, elas vivem confusas, elas vivem perdidas, acreditando em mentiras. E é por isso que nós pregamos o evangelho, porque eu sei que Deus quer salvar, porque eu conheci a verdade. Quando eu fui crescendo, eu tomei conhecimento que eu tinha sido batizado quando criança, e me falaram: fulano é o seu padrinho. Eu não conhecia a verdade. Criança não se batiza, nenhuma criança vai para o inferno, porque Deus é justo. Criança não tem pecado. Jesus disse: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não tem pecado com criança. Criança não se batiza, mas a religião ensina a pessoa a batizar a criança. Olha o trabalho que nós temos pela frente. Olha quantas pessoas estão enganadas. Elas não conhecem a verdade, e com ensinamentos falsos elas vivem assim. Quando uma pessoa ela entende, ou ela não entende as coisas de Deus, ela corre o risco de morrer esperando uma coisa e vai acabar vindo uma outra realidade. Tem muita gente dizendo assim: eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não sou desonesto, eu tenho um caráter, então se eu morrer eu estou tranquilo. Não deveria estar tranquila essa pessoa, porque o homem não se salva por si só. O sacrifício que Jesus fez na cruz por nós foi difícil. Ele gemeu, ele chegou a orar ao Pai, pedindo: se possível passe de mim esse cálice, porque ele sabia
o quanto ia doer aquela morte, e morte de cruz, o quanto ia ser difícil passar pelo que ele estava passando, mas ele aceitou morrer na cruz por nós, para abrir uma porta de salvação, estreita, difícil de passar, mas vale a pena. Quando ele orou, o Pai não respondeu, enviou um anjo para fortalecê-lo, mas não respondeu ele, porque ele tinha que passar por aquilo, para hoje nós termos a oportunidade de salvação em Jesus. O que Jesus passou por nós foi difícil, não foi de graça para ele. Ele pagou um preço caro por nos amar. Ele não pagou um preço caro para você chegar na igreja hoje querendo resolver os seus problemas e correndo atrás de bênçãos, resolve tudo e vive no pecado. Não foi para isso. Ele não sofreu em nosso lugar para nós ficarmos buscando ele para resolver problemas, mas para aceitarmos o sacrifício dele e tratarmos ele como Senhor e Salvador de nossas almas. Amém? Deus quer que venhamos temê-lo. Ele quer que você conheça a verdade e tenha temor para com as coisas dele. O que muitas pessoas valorizam, eu desprezo, e o que muitas pessoas desprezam, eu valorizo, que são as coisas de Deus. O temor é que faz você ter sabedoria. Você começa a ter sabedoria mesmo sem ter estudado. Deus te dá sabedoria pelo seu temor a Ele, e você começa a ter esse entendimento das coisas espirituais. Eu não sei quantas mentiras você já ouviu na caminhada da sua vida. Eu não sei quantas mentiras ao longo da vida você já ouviu, mas a verdade é uma só. Ao homem foi dado o direito de viver uma só vez, uma só. Se falaram para você que reencarna, mentiram. Se falaram para você que uma missa poderia te ajudar, ninguém pode fazer mais nada por quem já morreu. Mas hoje você pode mudar de lado e vir para o lado dos salvos. Sempre vai ter nos cultos os que estão perdidos e os que estão salvos. Os salvos se entregaram, os perdidos ainda não. Mas enquanto está vivo, a chance de salvação. Está vivo, então tem uma chance. Morreu, salvo, graças a Deus, que vitória, que bênção é morrer salvo, que bênção. Eu estou aqui lembrando, eu estava conversando hoje mais cedo com o bispo Adilson, e ele disse assim: se eu tivesse morrido e não voltasse mais, eu não tinha sentido um pingo de dor, e eu já teria vencido a minha caminhada. Mas agora eu voltei, preciso continuar lutando todos os dias. Todos os dias. O dia que você relaxar nisso, você começa a cair. A pergunta é: você tem vencido a si mesmo? Ou você tem perdido a sua alma para a mentira, para a prostituição, para a pornografia, para o pecado? Você tem vencido? Você tem consciência que o céu é para vencedores, e vale a pena você enfrentar qualquer luta e vencer e ser salvo?
Você tem essa consciência? O céu é para vencedores. O céu é para quem sabe o que quer e quem quer, porque no final de tudo você vai ficar com quem você quer. Se você quer Deus, então você demonstra isso. Se você não quer Deus, então as suas atitudes também estão demonstrando o que você não quer. E no final você vai ficar com quem você quer, porque quando você quer, ninguém pode impedir. Ninguém. Eu conheço pessoas que foram mandadas embora de casa, expulsas. Eu conheço pessoas que apanharam dos pais. Eu conheço pessoas que foram ameaçadas de morte. Eu conheço pessoas que tiraram tudo dela, mas não tiraram a salvação. Pessoas que foram capazes de perder tudo, mas não perder a salvação delas. Perca qualquer coisa por amor a Jesus, mas não perca a vida eterna. Às vezes eu percebo que falta entendimento das pessoas em relação aos ímpios, aos incrédulos. Tem gente dentro da igreja que inveja a vida do incrédulo. Você tem noção do que é a vida do ímpio? Você tem entendimento do que é a vida do ímpio? Talvez olhando de longe você olha o carro, você olha a mansão, você olha a empresa, você olha o barco, você olha a aparência, você olha a rede social, você olha o sucesso, você olha a fama, você olha o brilho. Mas se você chegar um pouquinho mais perto e conhecer a palavra, começando por Isaías 48, 22, coloca para mim esse versículo, lê alto aí. Mas os ímpios não têm paz. Quem foi que disse? Diz o Senhor. E o Salmo 9? Coloca para mim, por favor, versículo 17. Os ímpios serão lançados aonde? No inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha para mim, por favor. Eu não tenho inveja de ímpio nenhum. Primeiro que ele não tem paz, eu tenho. Jesus é o príncipe da paz, está dentro de mim. Segundo, os ímpios serão lançados no inferno. Por que eu vou ter inveja deles? Porque eles estão tendo sucesso só do lado de cá? Mas o lado de cá dura quanto tempo? Quanto tempo você vai viver aqui? Vamos lá, vamos pensar. Um dia desse estavam conversando 3 pessoas. Aí uma falou assim: meu pai morreu com 70 e minha mãe morreu com 70 e poucos anos. Pelos cálculos eu tenho mais tantos anos. Olha a conversa. Aí a outra falou: a minha morreu mais cedo, morreu com 50 e poucos anos. Meu pai morreu com 70 e poucos. Então, pelos meus cálculos, aí eu tenho tantos. Já deve estar calculando o seu, né? Não importa quantos anos seus pais viveram. Você pode viver mais, você pode viver menos, mas vai acabar. Aí teve uma dessas pessoas que disse assim: meu Deus, o meu pai morreu tão novo, minha mãe também, acho que só tem um pouco tempo. Entrou mais em desespero. Mas você já parou para pensar que o ser humano não se liga nisso? Ele vive desligado disso, como se aqui fosse mais do que o outro lado, como se aqui fosse mais importante do que a eternidade. E eles perdem o céu por aventuras, eles perdem o céu por um dinheiro, eles perdem o céu por coisas que quando você pesar na balança, você vê que é tanta falta de sabedoria, tanta falta de sabedoria.
Seja inteligente. O temor de Deus traz sabedoria. Seja sábio. Você tem uma alma. Você pode não ter tudo o que quer, não tem problema, mas Deus está te dando tudo o que você precisa. Calma. Em breve nós vamos estar na eternidade com Ele. Se alegre nisso. Seja feliz por causa disso. Eu não sei se você tem a alegria que eu tenho de pregar o Evangelho. Eu amo pregar a palavra de Deus. Sabia que os anjos queriam estar pregando? Sabia que uma vez na casa de Cornélio, o anjo chegou numa visão para ele e falou: manda chamar Pedro, que está em Jope, para ele vir pregar. O anjo não podia pregar, mandou chamar Pedro. Quando os discípulos eram presos, os anjos eram enviados por Deus para soltar os discípulos para eles continuarem pregando, porque o Evangelho é pregado pelo homem, ser humano. Eu me sinto tão feliz em pregar o Evangelho, porque eu tenho um entendimento que você pode consertar a sua vida com Deus hoje. Você pode ter o seu nome escrito no livro da vida hoje. Você pode apagar o seu passado hoje. Você pode ter sua alma salva e não experimentar da ira de Deus, mas do amor e da misericórdia dele. Eu preparei um vídeo para vocês hoje, que fala exatamente sobre a ira de Deus, para que haja temor na sua vida. Temor. Quando você tiver temor, olha aqui para mim, ó, você vai respeitar mais a Deus. Você pode namorar, você vai respeitar no seu namoro. Você pode estar sozinho, você sabe que Ele está olhando para você. Até a sua maneira de assistir o culto muda quando você teme a Deus. Até a sua postura, a maneira que você senta, mostra o seu temor. Um pastor estava falando para mim hoje que quando ele era da torcida organizada de um time, se o time estivesse perdendo e um torcedor fosse embora, eles brigavam antes do jogo acabar, mesmo o time perdendo. Você tem que estar aqui para dar força ao time, mas às vezes o culto acaba, aliás, nem acabou o culto, e a pessoa já está ali, ó, doidinha para ir embora. Tem gente que fica assim, ó, está consagrada a água, Deus abençoe. A gente ri, mas Deus fica triste. Tem gente que poderia chegar cedo nos cultos, mas pode ver, tem gente que sempre chega atrasado. Não é uma vez não, não é porque de um trânsito não, é pela maneira que ela trata Deus de qualquer jeito. Se fosse uma audiência não fazia isso. Para assistir um time jogar, a pessoa chega mais cedo. Às vezes, se a reunião demorar um pouquinho, a pessoa pode não falar, mas dentro dela, onde ninguém vê, dentro dela, poxa, hoje demorou, hoje está falando, hein? Mas às vezes fica numa série tantas horas, em um filme tantas horas, no cinema chega antes, não é assim? Vamos tratar Deus com temor. Vamos respeitar esse Deus que nos deu o privilégio Ele nos deu, privilégio de conhecer a verdade. Eu sou grato a Deus porque eu aprendi tantas mentiras. Você sabe que eu sou da Bahia, nordestino somente baiano, é bem supersticioso. Eu aprendi tantas besteiras, eu aprendi tantas mentiras. Já falei para vocês que eu fazia questão de acordar com o pé direito. Já falei do pé de coelho. Eu já falei de coçar a mão. Eu já falei de fazer pedido quando a estrela caía. Eu já fiz tanta coisa até eu conhecer, ó, essa maravilhosa palavra. Hoje eu não como na mão de ninguém. Hoje eu conheço a verdade que liberta. Hoje eu conheço. E hoje eu tenho o prazer de pregar
salvação, o Evangelho, a palavra de Deus, a oportunidade que todo mundo tem que ter. Se vai aceitar ou não, são outros 500. Se você vai responder se entregando, são outros 500. É um problema seu. Gostaria eu e Deus também que você se entregasse de uma vez. Gostaria. Mas não depende de nós, depende de você. Você não imagina, é porque nós não conseguimos ver os demônios aqui agora, para ver o que você vai fazer com aquilo que você ouviu. O diabo fica louco para você desprezar a salvação, para que na eternidade isso fique te atormentando. Você teve chances e mais chances e não aproveitou. Nós pedimos, quando uma pessoa estava manifestada com demônios, para os demônios gritarem como as pessoas estão no inferno. E você consegue ter uma noção do terror, do desespero, e o demônio gritando: me tire daqui, eu quero sair daqui, me dê uma chance. Mas hoje você tem, talvez não quer aproveitar. Às vezes você vê pessoas nesse mundo de caráter bacana, nem da igreja é. E tem gente que diz assim: poxa, fulano é tão legal, tão bacana, só falta Jesus. Conserta isso. Tem que falar assim: coitado de fulano, tem caráter, legal, bacana, mas falta o principal. Porque se morrer, mesmo sendo bacana, vai para o inferno. Você tem certeza da sua salvação? Honestamente, você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Você se considera uma pessoa vencedora? Você tem conseguido vencer as tentações, a sua carne? Você está entendendo que a porta está se fechando, mas ainda dá tempo de entrar? Você pode sair do caminho errado e vir para o caminho certo. Nesse momento, você pode livrar sua alma do inferno, agora.